O Entre Elas começa agora, no mês de março, uma programação exclusiva para as mulheres. É a nossa homenagem a elas. E a gente vai trazer todo tipo de informação. Não é, Marilene? Hoje nós vamos começar com uma informação importantíssima. Hoje o nosso público vai poder conhecer a figura principal em relação à defesa da mulher no município de Cachoeira de Itapemirim. E vai ser um programa especialíssimo. E nós estamos muito satisfeitos, né, Regina, com essa programação do mês de março e com a nossa entrevistada de hoje. Vai ser tudo para as mulheres, para você, todas as questões que envolvem aquilo que preocupa as mulheres. Então hoje a gente fala especificamente sobre violência. E para isso a gente entrevista a doutora Edilma Oliveira, que está aqui com a gente já. Olá, doutora. Olá. Obrigada por nos receber aqui. Hoje, aliás, nós estamos aqui na Delegacia de Defesa da Mulher. Que local lindo, tranquilo, limpo, arejado, tudo de bom. Tudo de bom. Bom, doutora, vamos começar a conversar agora sobre a questão da violência, né, que infelizmente assola muitas mulheres. Doutora, até bem pouco tempo, até uns anos, né, o Espírito Santo se destacava no cenário nacional como um dos estados mais violentos em relação à mulher. O que era espantoso, né, pelo número pela população em si, e o tamanho territorial do estado. Eram números, sinceramente, espantosos. Esse quadro mudou. Assim, hoje o Espírito Santo baixou essa estatística. Esse índice, né? Porque é muito triste isso, muito triste. Baixou, doutora, ou continua um estado que se destaca no ranking nacional como um dos mais violentos do Brasil? Então, as ações da Polícia Civil, do governo do estado, através de ações, não está mais nesse índice alarmante. Né? A gente vê constantemente, né? A gente vê até na televisão, diversas ações, diversas operações. A polícia está, né, fazendo mais ações em combate à violência. Temos atualmente uma divisão de atendimento à mulher em Vitória, que é uma divisão com uma delegada, a doutora Cláudia Dematê, que ela coordena as DEANs do estado, as delegacias das mulheres, o plantão especializado da mulher em Vitória, e ela planeja diversas operações, prisões, ações. Então está diminuindo sim, está ocorrendo mais prisão, está ocorrendo mais... aquela dinâmica de combater está sendo bem maior do que há tempos atrás. Você vê pelos índices de feminicídio, estou falando assim, pelo nosso aqui, ocorre, mas é bem menor do que há anos anteriores. Entendi. Né? Mas, na sua opinião, as mulheres hoje são mais vítimas de violência? Existe mais violência ou elas denunciam mais? O machismo, né, que existe na sociedade, ele sempre existiu. A violência contra a mulher, ela existiu há muito tempo, sempre existiu. Desde o início da história. Desde lá, né, na época dos nossos tataravós, sempre existiu. Só que naquela época não tinha os canais, né, não tinha como a mulher denunciar. Né? E essa mentalidade do homem, né, de posse, que a mulher é posse, a mulher é propriedade, a mulher tem que ficar em casa, tem que obedecer, né? Essa ideia ainda existe, infelizmente ainda existe na nossa sociedade. Pessoas até jovens, né, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ainda tem essa mentalidade que a mulher, a namorada dele, é posse dele. Então não é que a violência sempre existiu. O que veio, eu tô vendo, né, de uns anos para cá, é a modernização, são esses projetos, as leis estão mudando, igual a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Que é 11.340, que é de 2006, antigamente não existia. Diversos canais para a mulher, a facilidade para a mulher denunciar. Tem um 190 que ela pode ligar, tem um 81, tem um Disque 100, agora tem a delegacia online, a mulher entra no site, a facilidade de fazer um boletim de ocorrência online está assim... É maravilhoso, as pessoas ainda não têm essa noção de que é muito, então não precisa às vezes comparecer numa delegacia, dependendo da situação, encarar uma fila quilométrica para você fazer um boletim, tá lá, né, online,
fez, validou, pega, imprime, vem, né, já com o boletim na delegacia. A rapidez é muito maior. Hoje as mulheres vêm aqui na delegacia da mulher, elas já saem com pedido de medida protetiva. Olha que coisa boa, isso eu não sabia. Antigamente não existia, né? Demorava. Nós temos prazo, justiça, exatamente, nós temos prazo, 48 horas para poder encaminhar o juiz. E o juiz tem prazo, 48 horas para conceder aquela medida. O fórum é em frente, então todas as medidas são encaminhadas no mesmo dia. Qual é o endereço aqui, exatamente, para quem está assistindo o programa? Rua Coelho Melo, número 1, bairro Independência. A referência que a gente dá é em frente ao fórum. Em frente ao fórum. Não tem erro, né? Não tem erro. É o prédio da antiga Defensoria Pública, né? Que muitas pessoas ainda procuram aqui. Como se fosse a defensoria. Como é o perfil da mulher que chega aqui? Ela chega na primeira vez que ela sofre violência? Ou ela chega quando ela já não aguenta mais? Como é que é essa mulher? Você consegue definir esse perfil, a situação dela psicológica, física? Fala uma coisa pra mim. Olha, e qual média a idade? A gente atende todos os tipos de público. Todos. Vocês não imaginam. Desde adolescente, que já está namorando e ocorre uma violência, como aquela já, né, uma idosa, né, 80, sei lá, enfim, né, todos os níveis. A faixa etária não tem como a gente definir. Ocorre mais nessa faixa etária. A gente atende todos. Varia muito. Impressionante. Classe social também, que é uma curiosidade, né? Sempre me perguntaram, às vezes os mais pobres. Não, a gente atende todas as classes sociais, desde o mais humilde, desde aquele que tem uma classe social altíssima. Então a gente atende. Assim também como a gente atende mulheres que vêm na primeira agressão, que eu acho assim bacana. Ontem mesmo a gente atendeu uma que foi a primeira vez. A pergunta que a gente faz é a primeira vez, ele já vem, como é que é o seu relacionamento antes? É uma pergunta que a gente faz no depoimento. Foi a primeira vez, ele nunca tinha feito isso. Então ela já veio aqui, já pediu a medida, já deu um basta. Isso é muito gratificante pra gente. Mas a gente também, por outro lado, a gente atende aquelas que vêm aqui 10 vezes. Aquela que aconteceu uma vez, há anos atrás, depois ocorreu de novo, aí resolveu denunciar. Aí vem aqui, a gente faz todo o procedimento, todo um atendimento, a gente caminha para o CREAS, que é a nossa rede de apoio psicológico, né, e assistente social, aí vem de novo. Aí você joga o nome dela no sistema, você vê aquela monte de procedimentos. Então a gente tem assim, é uma infinidade, a gente tem tudo. Então às vezes a pessoa até fica assim, eu não vou porque tenho vergonha, porque já é a milésima vez que eu não tenha vergonha, porque a gente atende tudo e aqui a gente não dá para julgar ninguém, é muito importante dizer, não dá para julgar ninguém não, a pessoa pode vir, a gente está aqui para atender, o acolhimento nosso. Fala desses profissionais daqui, né, Marilene? Isso aí, fala de quem está atendendo aqui. Marilene de vez em quando vem aqui visitar a delegacia, porque lembra, gente, ela é presidente do Conselho do Direito da Mulher, então ela está sempre atenta a tudo isso. Então, a nossa equipe aqui, ela já foi muito pequenininha, já teve a delegada, né, que sou eu, 2 investigadores e um escrivão, às vezes já teve um investigador e uma escrivã. Só que atualmente a gente conta com 7 policiais, porque a DPCAI, que é de criança, adolescente e idoso, também funciona nessa estrutura. É uma delegacia nova que criou, bom, né, Marilene, e colocou para a DEAN responder a nossa equipe. Então tem um investigador na DPCAI, tem um escrivão na DPCAI, mas ele também atua junto na violência, tá? E os profissionais daqui, eles são assim, extremamente cuidadosos. Eu falo que eu sou muito orgulhosa da equipe, né? Que bom. Embora seja um homem atendendo, né? Às vezes, porque de mulher sou eu, a Núbia, né? Só. Então, um escrivão é uma delegada de mulher, né? E tem a estagiária, né? Que costuma atender também. Agora a gente tem uma psicóloga da DEAN, é uma novidade assim, coisa muito maravilha. Ela até depois eu vou apresentar para vocês. Ela é assim maravilhosa, ela tem muita experiência de atendimento ao público, ela trabalhou mais de 10 anos no CRAS e CREAS. Então ela passou no concurso agora, no último concurso que teve. Eu fiz o pedido, como eu sempre faço, vejo a necessidade, faço pedidos. E é uma reivindicação que o Conselho faz há muito tempo. Lembra, desde o início eu sempre falo, precisa de um atendimento psicológico na delegacia. Claro. Então foi atendido, ela está conosco desde dezembro, então assim é um avanço. E é uma pessoa maravilhosa. Todas as mulheres que chegam na delegacia, primeiro passa por ela.
Então o atendimento é aquele atendimento personalizado, é 1 hora e meia de atendimento. Olha que bacana, a gente não existia há tempos atrás. Então, assim, a gente está feliz com a equipe, né? A Núbia é uma escrivã maravilhosa, ela atende as pessoas com uma delicadeza, com uma, sabe, igual eu falo, a gente não julga ninguém. E é muito experiente, a Núbia, né? Por mais que, lógico, né, a gente não vai agradar todo mundo, Sim. crítica sempre vai existir, tem pessoas que chegam aqui, mulheres, homens, quer uma certa coisa, que é uma ação, e a gente não pode fazer aquilo, até porque é contra a lei, né? Às vezes quer uma determinada atitude que nós, como profissionais, como policiais, não podemos tomar. Então sai daqui falando que foi mal atendido, que não teve, porque não conseguiu o que queria. Mas é minoria. Isso não faz com que a gente desista, né, do nosso trabalho, que afete. Assim, o que eu posso dizer é que o atendimento à mulher aqui está sendo maravilhoso. Explica, faz um resumo desse atendimento, como ele é feito. Para quem está ouvindo, está assistindo o programa, fala assim, agora eu posso ir para lá porque eu sei o que vai acontecer lá dentro. Isso, exatamente. Antes, há anos atrás... Não tem julgamento nenhum? Não tem. Há anos atrás, não fazia boletim na delegacia da mulher porque não tinha profissional para fazer. Não dava conta, era até numa estrutura bem precária que a gente atuava. Então, quantos anos você está na delegacia? Eu ou a delegacia? Você? Vai fazer 8 anos. 8 anos. 8 anos. Esse antigamente você chegou a pegar ele? Então, eu tenho 10 anos de polícia. Sei. Então, assim, o que eu vejo é de quem já está mais assim, bem há 20 anos, há 30 anos na polícia, né? E nesses 8 anos que eu tô aqui, tem a diferença também de quando eu entrei para agora. A gente tem até nesse pequeno período só, mas é muita coisa, muitos anos, a gente vê essa diferença. Mas o atendimento, a mulher, ocorreu uma situação de violência com ela. Uma violência psicológica, uma lesão corporal, seja qualquer tipo de violência. Ela decide denunciar, vou denunciar. Ela vem na delegacia, né, na recepção ela fala no que ela precisa, ela vai para o atendimento psicológico, que é uma sala fechada, única lá para ela, e ela vai conversar com a psicóloga. A psicóloga vai fazer uma triagem, tem um formulário para ela preencher, vai fazer um históricozinho, aquele atendimento dela. Naquele atendimento vai ter 2 opções. Muitas das vezes fala assim, não, realmente isso aí não é o que eu quero agora. Eu prefiro ir embora, voltar depois. Mas toda a orientação é feita. Não, quero a medida, quero inquérito, beleza. Aí ela vai para o policial, né, o investigador ou a estagiária, é confeccionado o boletim de ocorrência, feito a medida protetiva. Essa medida a gente encaminha para o fórum imediatamente, né, a gente encaminha lá no fórum e o juiz, dependendo do horário, às vezes no mesmo dia, já expede a medida protetiva. Quando é no final do expediente, que às vezes chega, a gente caminha no dia seguinte. Explica essa medida protetiva. Eu ia perguntar isso agora. A medida protetiva, ela é até prevista, né, na Lei Maria da Penha. É uma medida de afastamento do agressor. Mas também, a mulher também ela não pode se aproximar. A gente encontra essa dificuldade no nosso dia a dia. Lá o juiz vai olhar o histórico dela, vai falar, ela está em risco. A integridade física dela está em risco. Então eu vou determinar que o agressor fique 300 metros de distância dela para não se aproximar, que ele se afaste do lar, quando eles estão no mesmo lar. Não pode entrar em contato com os familiares, mãe, irmã, com testemunhas. Filhos pode, é outra dificuldade que a gente encontra. Filhos menores, bebês, e aí fica essa questão da visitação, né? Então, com a medida protetiva, o oficial de justiça vai lá, vai intimar a mulher, vai entregar a medida protetiva e vai falar, olha, agora você está amparada pela medida protetiva, aqui estão todos os quesitos aqui, ele tem que se afastar do lar. Vai lá no endereço que ela nos forneceu do agressor, intima ele e fala, agora você não pode se aproximar dela mais. Você tem que pegar suas coisas e ir embora. Isso o oficial de justiça. Então ele vai estar ciente a partir daquele momento que ele não pode mais. Ele vai com o oficial de justiça na casa dele? O oficial de justiça vai lá no endereço do que a mulher vai nos fornecer. Não, possivelmente ele vai estar lá, né? Então ele vai lá, entrega e já manda sair. Tá. Entendeu? Entendi. Ele tá em casa, não é supondo, tá em casa. Às vezes acompanhando a polícia. Isso, aí dependendo da situação, tem casos que a mulher fala assim, ele tem arma.
né? Então, poxa, se tem arma, vamos apreender. O juiz já dá, no ato da medida protetiva, já expede um mandado de busca e apreensão. Aí a guarnição, aqui, quando a gente tem policiais para dar apoio, vai, quando não tem a PM. Então vai lá, já faz a busca, se tem arma, já apreende. Beleza, a partir daquele momento ali, a mulher, ela não, né, o homem não pode chegar perto dela. Se chegar perto de alguma forma, oferecendo risco a ela, ela comunica o descumprimento da medida. E aí ele é preso imediatamente. Aí a gente encaminha para o juiz que expediu, terceira ou quarta vara, vai determinar se ele vai ser preso ou não. Tá? Que é a maior, desde quando criou esse descumprimento de medida, que é o 24A, nosso índice aqui de prisões é basicamente o descumprimento. Entendi. Bom, então a mulher chega aqui, passa por essa triagem, conversa com a psicóloga, faz o boletim. E se ela chegar aqui, doutor, e falar assim, olha, agora que eu conversei com a psicóloga, eu tô achando que eu devo esperar mais um pouco. Eu vou dar mais uma chance para ele. E aí, o que você pensa sobre isso? Então, aí quando vem pra gente uma situação, a gente sempre tem duas opções. Se for lesão corporal, por exemplo, ela chegou lesionada, teve uma lesão corporal, independe da vontade dela. Lesão corporal é quando ele bate nela. Isso, quando há ofensa à integridade, ela chega roxa, né? Tem marcas no corpo dela. Então é incondicionado, independe da vontade dela. Chegou na delegacia, denunciou, fez a comunicação desse crime, a gente já faz tudo. A medida fica a opção dela. A medida a gente não pode obrigar a pessoa a ter a medida, mas o inquérito a gente instaura. Aí vem o crime de ameaça, por exemplo. Ele me ameaçou, mas nesse momento eu não quero fazer nada, né? Só quero conversar. Ela é orientada que ela tem prazo de 6 meses, mas ela pode, né, que é o prazo final, que a gente fala que é decadencial, mas ela pode vir amanhã, ela pode vir depois. A gente vai estar aqui à disposição dela a qualquer momento que ela resolver a fazer a denúncia. E a gente sempre pergunta também o que precisa, o que você precisa para você fazer, dar andamento, para você encerrar esse ciclo da violência. Eu preciso de tratamento psicológico, tem o CREAS, porque aqui o atendimento da psicóloga é, né, todo dia. Mas lá no CREAS vai ser direto, né? Ela vai fazer realmente sessões, vai fazer um tratamento. O que você precisa? De um assistente social. A gente encaminha também. Então a gente tem rede de apoio, eu preciso de uma casa-abrigo. Vitória tem essa casa-abrigo. Então, uma pena que Cachoeiro não tenha, porque já teve. Então a gente ela sai daqui sempre já totalmente orientada de quais caminhos ela pode tomar. Tá? Ela sai daqui, pelo menos a gente segura do que, assim, a gente mostra para ela o que pode acontecer, assim, o pós, né? Porque às vezes a pessoa vem e não sabe nem o que vai acontecer depois. Então ela sai daqui devidamente orientada, tira todas as dúvidas dela, tá? Doutora, com a sua experiência, a que se deve essa violência tão arraigada na sociedade brasileira? A que se deve a isso? O que você vê quando você se depara com essas mulheres? Elas contam a mesma história? Ou são mulheres que contam histórias diferentes? Tipo, olha, ele começou me xingando e aí ele acabou me batendo. Olha, entendeu? Assim, da onde vem isso? É desse sentimento de posse que o homem tem, que você acabou de contar aqui pra gente? Não sei. Olha, eu tenho um pensamento, posso estar errada, mas eu penso assim, a violência, ela é gerada também por esses sentimentos, esses machismos, né, estrutural que tem na sociedade. Porém, o que eu vejo hoje é falta de respeito. A gente está falando em escolas agora, numa ação que a gente está fazendo. A gente precisa de respeito. Se eu te respeitar, mas isso é o ser humano, tanto para um homem quanto para a mulher. Se eu te respeitar, vou respeitar a diferença, vou respeitar você como mulher, você como homem, vou te respeitar. Então não vou te agredir, não vou te ameaçar, não vou te xingar, não vou praticar nenhum tipo de violência, porque tem um respeito, tem amor ao próximo. E é isso que eu vejo que está faltando nas pessoas. E esse respeito começa onde? Você acha que é uma questão de criação? Lá também. Esse lá, a criança, esse é um trabalho que a gente tem que fazer com as crianças, né, com o nosso futuro. Esse lá, a gente vê que está tendo assim, famílias, muito filhos, né? Então isso é passado em casa, que é o principal, que é a base, né, da família. Porém, a gente tem que ver também se esses pais tiveram esse ensinamento dos pais deles, se os pais dele tiveram esse ensinamento. É uma cadeia. Entendeu? É
bola de neve, a gente tem que ver, porque se eu não tenho respeito a ninguém, como é que eu vou passar para o meu filho um respeito ao próximo? Como é que, se eu não tenho educação, né? Como é que eu vou passar para o meu filho? Eu entendo, ninguém pode dar o que não tem. Mas eu penso o seguinte, doutora, aí você me perdoa, eu vou discordar um pouco. Eu penso que a cada dia que você vive, você tem que tentar ser melhor, ser o melhor ser humano, mas entendeu? tem pessoas que não querem mudar. Não aí, querem. Sim, entendeu? Aí, nem considera que estão errados. Exatamente. Igual tem situações que a gente atende aqui que você vê que aquela situação vai se arrastando. Aí ela fala assim, pelo amor de Deus, me ajude, o que eu faço? Ele não respeita a medida, já tem 10 descumprimentos. Aí eu falo, gente, como que você coloca na cabeça de uma pessoa isso, que você não pode cometer uma violência, que você não pode, você tem que respeitar uma decisão judicial, você não pode cometer aquele crime. Como que você faz isso? Você não muda a cabeça, quando a pessoa não quer mudar, ela não consegue. Mas existem casos que aqui da delegacia, que vocês acompanharam, que houve essa mudança, que o homem se conscientizou, que resolveu mudar. Parece que tem um trabalho, até na prefeitura, que é feito. O projeto Homem que é Homem, né? Homem que é Homem. Não, sim, justamente, olha como que a rede, né, as políticas públicas, elas vão sempre avançando. Eu quero perguntar sobre política pública. Questão dessa mudança, que eu acho assim, quando a pessoa não quer mudar, não adianta, você não consegue colocar na cabeça dele. A gente já atendeu várias situações aqui que foi uma vez, um fato isolado que aconteceu. Estão vivendo bem, mudou, nossa, depois que teve aquela situação, foi muito ruim, ele sentiu assim, vergonha de estar numa delegacia, resolveu mudar e nunca mais cometeu, e não é pouco, a gente tem vários casos assim, né? Então, ele quis mudar, ele falou, não, eu amo a minha esposa, eu amo a minha namorada, eu não vou mais cometer esse tipo de crime, é uma coisa assim, foi um fato isolado, a gente atende sim, e visando esse trabalho com o agressor, para ele ver, tentar mudar a cabeça dele, para falar, olha, você tem que mudar, o crime não compensa, a violência não é o caminho, existe um projeto que chama Homem que é Homem, que é um projeto estadual, em parceria com a Prefeitura Municipal. E tem a gente escolhe vários agressores que possuem medida protetiva e é feito um trabalho com psicólogos, assistentes sociais, uma vez por semana, encontros para tentar mudar o pensamento desse homem, para evitar a reincidência. Se 10 forem atendidos, 8 não cometerem mais, já é uma vitória. A gente sempre vai trabalhar que um ou outro não vai mudar, mas é feito esse trabalho. Cachoeiro teve esse projeto em 2017. Foi realizado, a Polícia Civil, como é do Estado, pela Polícia Civil, parceria com a Prefeitura, então a gente tem essa parceria, né? A gente trabalha nesse projeto também. E depois, como é prefeitura, que é o carro, né, o carro-chefe, ele não teve mais o projeto. Está para acontecer agora. O ano passado veio pandemia, aquelas coisas, 2020, ano passado foi arrastando. Esse ano está para acontecer esse projeto. Já está em estágio avançado já. Em Vitória ocorre desde quando foi criado. E tem Castelo, Mimoso tem, então vários Quantas delegacias de mulheres tem no estado? Olha, tem em Colatina, tem Linhares, tem as da Grande Vitória. Né, aqui no sul, só Cachoeiro? Cachoeiro, Delegacia da Mulher, Cachoeiro, e tem um núcleo de atendimento especializado em Itapemirim. Tá? Então, aqui no sul, só esses dois. Tem um em Venda Nova, uma DEAN em Venda Nova, né, que essa já é serrana, né? Eu sempre penso o seguinte, e aí eu peço licença quem está nos assistindo. A gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. Quem cria esses agressores são mulheres. São mulheres. Entendeu? Então, a mãe, ela tem que começar a falar com o filho lá, pequenininho, para ele respeitar as mulheres. Tem que dizer para as mulheres, olha, você não precisa se submeter a nenhum tipo de agressão nem de violência. Então, depende muito também da estrutura do lar. Da estrutura familiar. E aí, mas é interessante, como que a mãe não enxerga. Eu vejo fatos assim que eu fico impressionada. Uma pessoa que trabalha para mim, Marataízes, presta serviço. Ela é toda evoluída, entende as coisas. E ela liga para a filha. A filha, vamos dizer, tem 16 anos, tem um filho de 14.
minha filha, você não arrumou a comida do seu irmão? Você tem que arrumar a comida dele. Falando com a filha. Aí eu perguntei a ela assim, ele não pode arrumar a comida dele, não? Não, isso aí é obrigação dela. Então, aí eu sentei com ela, expliquei, não. Mas por que ele não sabe? Porque ele não sabe fazer, porque você ensinou a ela, por que você não ensinou a ele? Eles têm que fazer a mesma coisa dentro da casa. Então eu vejo que nós mulheres, nós temos uma responsabilidade muito grande nisso aí. A gente está criando machista dentro da casa da gente. É essa situação. E o que eles assistem, os pais fazendo com as mães, eles vão repetir. O modelo tá o casal. Pode até não espancar, mas vê lá, o pai tá lá vendo futebol, a mãe tá lá na cozinha cozinhando, servindo, leva lá pro pai, lá no sofá, o homem tá lá esparramado no sofá, e ela vai lá servir como se fosse uma serva dele. Então essa aí é o que eles assistem no dia a dia. Então o machismo parte daí. Então eu vejo nós mulheres muito responsáveis. Né? Sim, claro. Nós somos muito responsáveis. E a independência financeira, porque na verdade, quando a mulher não tem independência, ela casa e o marido enxerga que é patrão dela, entendeu? Ele é dono, né? E aí ela precisa do marido, ela precisa do patrão, né? Patrão ela vai ter na rua. E um homem, se ele casa com uma mulher que é dependente financeiramente dele, ele vai olhar para ela e achar que tem não só uma esposa, mas uma empregada. Então a gente tem que acabar com esse círculo vicioso aí, né? E não só a dependência financeira, né? Se a gente for olhar, a violência doméstica, né? A violência doméstica familiar, a gente tem que entender que ela não é aquela que a mulher tá andando na rua, vem dois bandidos que ela nunca viu na vida, assalta, leva a bolsa dela e pronto. É uma violência que ocorre, tem laços afetivos. Sim. Quem tá te agredindo, quem tá te ameaçando, quem tá causando um sofrimento psicológico para você e físico, não é qualquer um, é o homem que você escolheu, é o você tem a vida toda. Então essa dependência emocional que a gente vê aqui nas mulheres, e também isso dificulta encerrar o ciclo. Sim, claro. Porque hoje ela está decidida. O homem que ela ama, o namorado, que ela é apaixonada, cometeu esse tipo de agressão, né? Então ela resolve denunciar hoje. Só que os ânimos, a calma, amanhã ela vai estar ainda amando essa pessoa, né? Então ela vai desistir, ela vai falar, não compensa. Então a gente vê, são diversos fatores da violência doméstica. Né? Não é só, a dependência econômica exige, sim, né? Temos que combater isso. A violência emocional, como que você combate? Como que você fala pra mulher, deixa de amar ele, tá? Você vai sair da delegacia aqui, você não vai amar ele mais. Não é tratamento psicológico que vai fazer ela deixar de gostar. Casados há anos, a gente pega aqui mulheres casadas há 40 anos, 50 anos, né? Então, não é só a parte econômica, tem emocional. E além da emocional, a gente vê os filhos. Nossa. Entende? Às vezes ela realmente, para ela separar é a melhor opção. Ela não tem mais aquele, para ela assim, ela vai saber superar aquele sentimento que tem, não tem nada, não tem mais amor. Mas ela tem um filho de 4 anos, de 5, bebê, tem... Não adianta, a mulher pensa nos filhos. E ela tem 2, 3, 4, né? A gente pega pessoa que com 6 filhos, menores, tudo escadinha. Aí ela fala, mas meus filhos são muito apegados ao pai. Se eu separar, eu penso nos meus filhos. Então a gente vê por nós. A minha mãe, por exemplo, ela aguentou... Gente, meu pai, se ele tivesse vivo hoje, ele teria mais de 80 anos. Acho que 89 anos. Meu pai ia fazer 90 esse ano. E eu presenciei muitas situações, igual a Marilene comentou, de a mulher servir, entregar no sofá. Eu vi isso dentro de casa. E meus irmãos foram criados assim. Eu não, eu nunca fiz um prato, preguei no sofá pro meu marido. Eu consegui ter essa noção, estudei, né, tive oportunidades. E então eu vejo assim, mas a minha mãe não enxergava aquilo. E a minha mãe falava, como você separar? Porque, por exemplo, ela via 3 filhos, né? Somos em 3 crianças. Ela ia separar pensando em nós. E eu sempre ouvia uma frase, né? Tanto meu pai falava como minha mãe, a gente aguenta muitas coisas por causa dos filhos. A gente faz sacrifícios por causa dos filhos. E eu vejo as mulheres hoje fazendo muito sacrifício por causa dos filhos. Olha quantos fatores a gente tem. A gente pensa assim, é preferível separar a criança viver num lar
desestruturado, de briga, de confusão e tal, beleza. Mas a mulher pensa nos filhos. Não tem jeito, ela pensa nos filhos. Doutora Edilma, as mulheres que vêm à delegacia, a maioria eu acredito que vêm por motivo de violência física. A maioria, não é? Algumas vêm por questões psicológicas, violência moral, violência financeira, violência sexual. Surgem esses casos aqui na delegacia? Tem. A violência física, ela é assim, ainda é o maior número, né? Por causa da lesão, né? Às vezes agarra, enforca. Mas a violência psicológica, às vezes a pessoa está sofrendo e ela nem sabe. Né? Quando ela descobre, igual a gente está fazendo vários trabalhos de divulgação, quando ela descobre que ela está num relacionamento abusivo, que ela está sofrendo uma violência psicológica, elas não procuram. E esse número está aumentando. O que seria uma violência psicológica? Ela até foi inserida agora, que é um 47B, que é a violência psicológica, né? Agora é crime, né? Exatamente. Antes tinham situações que a gente ficava... Gente, era muito difícil pra gente. Ela explicar... Numa violência psicológica e a gente ficar assim, nossa, eu vou enquadrar em qual? A gente estudando artigo por artigo para tentar ver se enquadra ou não enquadrado. Agora foi um avanço grande. Por isso que a gente precisa tipificar o crime. Para que a delegada possa. Exatamente. Por isso que foi importante ter a lei do feminicídio. Isso. Porque era só mais um assassinato. Então, era homicídio, né? Era só mais um homicídio. Agora, e tem os qualificadores. Então tô te falando, as leis vão melhorando, vai tendo avanços, né? Que lutas, né? Lutas das mulheres, de todos os setores, né? Então a violência psicológica está sendo assim, se você for olhar os nossos registros, você vai ver que a violência psicológica, ela está tendo muito mais procura. E ela procura, sim, violência sexual, por exemplo. A gente pega muito violência sexual porque às vezes as pessoas não entendem, o próprio homem na cabeça dele não entende. Você pode ser casado. Pode estar 20 anos casado, 15 anos, que seja. Mas se a mulher não quer manter uma relação sexual, fala, não quero. Ele tem que respeitar. Ele é marido. Faz parte das obrigações da esposa. E não existe isso mais. Não existe, não. Você tem que fazer a sua... Vou lhe usar, né? Igual aquela... Tem uma novela que fala, hoje eu vou lhe usar, né? Então, não existe isso mais. Então, a mulher, ela vê que não está aguentando mais, né? Pô, ocorreu, ela sabe que o direito dela foi violado, ela vai nos procurar. E a gente vai instaurar. É estupro. Né? Então tem a violência sexual também, não é assim, um caso isolado não, a gente tem casos. Né? E a financeira? A dependência? A patrimonial? A violência patrimonial tem, às vezes encaixa até no estelionato. Um estelionato sentimental. Um estelionato sentimental, o patrimônio dela foi depredado, né? Gastou. Assim, o patrimonial ainda está menor. A gente caso ou outro, mas existe, né? Existe. Doutora, me conta aí, conta pra gente, conta pra todos nós que estamos aqui te assistindo, sobre esse projeto. A gente chegou aqui na delegacia e tinha uma turma saindo, dizendo que ia fazer um projeto nas escolas. Como é que é isso? Então, a gente está no mês de fevereiro e março, fazendo uma operação chamada Operação Resguardo 2. Né? A 1 teve ano passado, que não foi, né, com essa amplitude, de Resguardo 2. O estado todo está ocorrendo essa ação, né? Pode ver nos jornais que está ocorrendo. E as DEANs, a gente está indo para municípios que não tem DEANs. Né? Cachoeiro teve sim, a gente fez o primeiro dia de ação foi em Cachoeiro. E depois a gente foi para os municípios que não estavam tendo DEANs. E o que a gente está fazendo nessas ações? Cada delegacia da mulher, cada equipe, ela escolhe uma ação para fazer. Não é estipulado, você tem que fazer isso, não. Apuração de disque denúncia, aqueles disques 100, que às vezes fica parados na delegacia por falta de efetivo, né? A gente apura. Mandados de prisão, tá parado, a gente está cumprindo. E a nossa equipe escolheu, além de trabalhar com comércio, né, de fazer panfleto, atender as mulheres na rua, está passando a gente, né? A gente está fazendo escolas. Eu escolhi essa ação. Eu escolhi isso. Eu falei, uma ação que eu, né, pretendo fazer em todos os municípios que a gente vai visitar vai ser nas escolas. Então a gente entrou em contato com algumas escolas, né? E não foi assim indicação, não. A gente escolheu lá qual escola, entramos em contato. A receptividade foi excelente das escolas, nenhum negou. E a gente vai em cada turminha, para não causar confusão, a gente está indo em cada turma, a gente pegou alunos de 11 até 18.
de 11 aninhos até 18, né? Que 11 já começa a entender Sim. melhor. E essa ação a gente está levando para esses alunos para evitar que os meninos não sejam agressores futuramente, e nem sejam agora também cometendo ato fracional, e as meninas não sejam vítimas de nenhum tipo de violência. Sim. Né? A gente bacana, explica para elas. E a feliz recepção por foi isso. maravilhosa. Gente, tem que bom começar a trabalhar na Exatamente, educação na dos escola. meninos. E o interessante é que como a gente não tinha feito essa ação ainda, assim, de escola, a gente ficou até com receio, né? Como que vai ser a recepção? A gente foi em escola pública, estadual, a gente foi em municipal, a gente foi em particular, né? Não teve distinção, a gente foi em todas. E a recepção em todas foram maravilhosas. Os alunos participaram, tanto os mais adultos, 17, 18 anos, como os pequenininhos de 11, 12 anos, fazendo perguntas. Né? Então a gente levou isso. O meu medo, Marilene, é que a violência, a criança cresce num lar violento. Ela acaba banalizando, ela acaba normalizando, ela acaba achando que é aquilo e cria um padrão mental e aquilo vai se reproduzindo. Ai, doutora, que bacana. Regina, vou falar uma coisa. Infelizmente, o nosso horário está chegando ao fim. Puxa vida! Tava tão bom! Muito bom. Marlene, olha só, a doutora está falando aqui com a gente sobre o atendimento também a idosos, crianças, vítimas de violência. A gente pode fazer um programa específico sobre isso. Falar sobre a violência ao idoso, que é uma coisa que você entende, porque você é do Conselho do Idoso, presidente, ela consegue ser presidente de todos os conselhos e ela dá conta disso. Ela dá conta. Prazer, doutora. Muito, muito obrigada por essa entrevista. Você quer fazer alguma consideração final, né? Claro. Então, obrigada pelo convite, né? Essa equipe que saiu antes, eu falei, não, eu vou ficar, né? Depois vou apresentar para vocês a psicóloga. Muito, assim, estou muito feliz em poder levar o nosso trabalho, né, para esse programa, né? Que tem um público maravilhoso, né? Um grande número de pessoas vão assistir e vão entender como que é o trabalho da delegacia. E isso é muito gratificante, porque é para as pessoas entenderem que a gente está trabalhando sim, a gente está aqui, pode contar conosco, né? A gente está todos os dias, incansavelmente nesse combate à violência, né? E as mulheres, elas podem vir procurar a delegacia, né? A gente está aqui para acolher, para orientar, para poder acabar com isso mesmo, né? E tenha certeza que ela vai sair daqui com certeza orientada, atendida da melhor forma possível. Isso é importante. Muito obrigada, doutora, muito obrigada, tá? E que você seja assim, tenha muito sucesso em todas essas frentes. Continue muitos anos aqui em frente dessa Deane de Cachoeira. Porque a gente precisa, as mulheres precisam, vamos lá. Gostou? Cadê o seu like nesse programa? Cadê o joinha, joinha? Dá aqui pra gente, para que esse programa chegue a mais pessoas. Até o próximo Entre Elas. Tchau!